Quero orar antes de tudo, antes de começar a pregar, a falar sobre o meu sermão. E vamos lá. Senhor meu Deus, meu Pai, eu me rendo diante da Tua presença porque eu reconheço a Tua soberania e reconheço que eu sou miserável e eu sou dependente da Tua graça, eu sou dependente de todos os dias e do Seu perdão. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, Deus, e eu peço a Tua misericórdia e compaixão sobre a minha vida, Senhor. Lava-me do meu pecado e assim eu estarei limpo para glorificar o Teu santo nome. É assim que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero começar o meu sermão com uma frase de João Calvino, que diz assim: felizes, porém, são aqueles que abraçam o Evangelho e firmemente permanecem nele, porque o Evangelho, fora de qualquer dúvida, é a verdade e a vida. Eu reparti o meu sermão em 3 tópicos, 4, e eles dizem assim: o primeiro de todos é o que éramos, o segundo é a santificação é necessária, o terceiro é o alvo da corrida de Paulo, e o quarto, regras para a corrida. Bom, eu quero começar pelo que éramos. Por termos desobedecidos a Deus, nós nos tornamos espiritualmente e fisicamente mortos. Nós nos tornamos escravos do pecado e de fazer tudo aquilo que o inimigo, o dono desse, o poder desse, o que soberano esse mundo aqui, que é a verdade, que domina esse mundo, que tem poder sobre esse mundo, sobre as coisas espirituais que nos domina, né? Fazer de acordo com as coisas que esse mundo nos rege. E Deus, pela justificação, Ele nos salva do pecado. E o que é a justificação? A justificação é assim: quando um juiz ele tem uma sentença a expeditar, ele tem duas formas de considerar o culpado, ou como culpado ou como inocente. E quando Cristo ele morre na cruz por nós, ele reúne o pecado de todos os homens em seu corpo e morre por nós para nos tornar justos diante de Deus. Ele se aparta da sua glória por fração de minutos e nos torna justos, inocentes diante de Deus. Para depois o quê? Pela santificação, nós nos tornarmos salvos do poder do pecado. E como que nós nos tornamos salvos do poder do pecado? Se sujeitando a Deus, e assim o inimigo ele foge de nossas vidas. A santificação ela é necessária. A santificação ela começa justamente no nosso novo nascimento. E isso não significa que ela vai ter fim nessa vida, até porque o nosso corpo não ainda é glorificado. Então, a justificação, ela serviu do quê? De nos salvar da condenação do pecado. E a santificação, ela nos leva a um lugar onde nós somos salvos do poder do pecado. Então, nós não somos perfeitos e não seremos nessa vida terrena. Mas o nosso dever, a nossa responsabilidade deve ser o quê? Deve ser buscar essa perfeição. Deve ser caminhar em sua direção. Deve ser caminhar na direção da perfeição. Paulo, eu quero que vocês abram comigo agora em Filipenses 3, versículo 12. Eu vou usar NTLH, eu só quero que vocês acompanhem mesmo. Todos encontraram? Bom. Filipenses 3, 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.
Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O pecado, ele ainda continua a exercer influência sobre a nossa vida depois da nossa regeneração. E como isso funciona? Depois de nós sermos regenerados, o pecado ainda ele exerce influência, mas ele não reina mais sobre as nossas vidas. Ele não tem o poder de fazer com que nós tenhamos prazer em pecar, em cometer algum erro diante de Deus. Então, qualquer conceito de perfeccionismo espiritual, qualquer conceito em que nos faça puros, livres de pecados diante de Deus, ele é antibíblico. Porque até mesmo depois da nossa justificação, em que Jesus ele nos retira da condenação do pecado, nós ainda nessa peregrinação terrena, nessa nossa vida, nós continuamos a pecar pela nossa natureza não glorificada. Mas como eu havia dito, não pecamos, mas não temos mais prazer em pecar. O pecado não nos domina mais. Ele não tem o poder de reinar sobre as nossas vidas. O pecado ele deixa apenas de reinar, não contudo de nós habitar. Ainda que o pecado não reine, ele continua a habitar em nós. E a morte ele é ainda poderosa. John Murray ele disse uma coisa muito bem esclarecida sobre isso. Ele disse assim: há uma total diferença entre o pecado sobrevivente e o pecado reinante. O regenerado em conflito com o pecado e o não regenerado tolerante para com o pecado. Uma coisa é o pecado viver em nós. Outra coisa bem diferente é vivermos em pecado. Uma coisa é o inimigo ocupar a capital. Outra bem diferente é suas milícias derrotadas molestarem os soldados do reino. Então é realmente isso, do não regenerado, ele ter prazer no pecado, dele motivar a vida dele, e isso não fazer com que ele caia na consciência, e o Espírito Santo o constranja, de ele entender que ele está no pecado e isso entristeça o coração dele como um regenerado. Então o regenerado, ele tem essa capacidade, essa responsabilidade na verdade, de entender que o pecado ele fere o coração de Deus e que nós não devemos realmente persistir no pecado, porque ele não pode nos dominar. Pois agora, antes éramos escravos de fazer o que era mal, mas agora nós somos escravos de fazer o que é bom. Bom, e agora no mesmo versículo de Filipenses 3, do 12 ao 14, eu quero fazer umas explanações sobre. No primeiro versículo ele fala assim: não estou querendo, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo, ele sempre quando vai falar sobre a vida cristã, ele faz uma analogia. E o que é uma analogia? É uma comparação com a vida de um atleta. Então, Paulo sempre ele faz uma analogia com a vida de um atleta. E eu acho estritamente perfeita essa analogia, porque assim como um atleta, ele necessita de um bom preparo físico, ele precisa observar todas as regras, ele precisa, para continuar na competição, para se achegar no alvo, assim é o cristão. Ele precisa também observar todas as regras, onde nós encontramos o nosso manual de fé e prática, que é a Bíblia, e ter um bom preparo físico. E realmente, não é fácil, há muitos obstáculos a serem vencidos, mas Paulo ele nos mostra o quanto vale a pena correr. E não por força própria, até porque não temos a capacidade de se chegar até o alvo, de atingir nessa competição e nos perseverar, nem pelas nossas boas obras, mas tão somente pela obra de Deus em nossas vidas e pela nossa fé em Cristo. Bom, e agora eu quero partir para o segundo versículo, que diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Aqui eu quero fazer com que vocês também abram
em Filipenses 3 e vejam do 5 ao 7 comigo. Está escrito assim: Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue de hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Paulo aqui, ele era, pela lei, irrepreensível. Ele havia cumprido todas as leis e, enfim, quando Paulo ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele renuncia a conhecimento, ele renuncia a status, ele renuncia a amigos e família. Ele considerou tudo isso como esterco diante de conhecer a Cristo, diante de reconhecer a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E a sua prioridade já não era mais perseguir aos cristãos, mas tão somente fazer a vontade de Deus. Tão somente avançar para as coisas que estão diante dele, que estavam diante dele. Então, quando Deus ele salva alguém, ele muda totalmente a disposição dessa pessoa. Do amor à maldade, ela passa a ter amor pela retidão. E do desafio contra Deus, ela passa a render obediência a Deus. Então, o que é avançar para o que está na nossa frente? É se entregar integralmente a ser escravo daquilo que é direito, daquilo que nos faz ter uma vida dedicada a Deus. O versículo 14 diz assim: Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O prossigo, que ele diz nesse versículo, que é prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando ele diz prossigo, aqui ele apresenta o alvo da responsabilidade do cristão. Então, prosseguir para o alvo, esse prosseguir é se empenhar. É ter o treinamento rigoroso, é ter aquilo que eu havia dito, de um bom preparo físico, assim como de um atleta. Mas lembrando que esse empenho, ele é totalmente impulsionado por Deus. Deus é quem começa a boa obra e Ele é quem aperfeiçoa. Então, nós temos a responsabilidade de nos empenhar para ganhar a vida eterna. Bom, prossigo para o alvo. O nosso alvo ele deve ser visar, buscar o reino de Deus. Quando temos esse alvo, as coisas que estão às nossas voltas, elas se tornam, como posso dizer, elas se tornam inúteis. Quando temos o alvo em Cristo e quando reconhecemos a soberania de Deus, nós encontramos esse afago, nós encontramos essa razão da nossa existência. Quando nós olhamos para o alvo e reconhecemos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e que está na mão dele a salvação, e nós podemos apreender e reconhecer que nós precisamos nos empenhar, ter a responsabilidade de nos empenhar para obedecer a Deus, para ser escravo daquilo que é correto e do que é bom. E nesse alvo de visar buscar o reino de Deus, nós temos também com determinação propagar o cristianismo, porque a principal função da igreja é resgatar vidas. E, enfim, pelo prêmio. Paulo, ele não visava a recompensa humana. Eu acredito que o nosso coração também não deve estar nisso. Quando nós praticamos boas obras ou simplesmente propagamos essa visão de cristãos que nós temos, não devemos visar a recompensa humana ou simplesmente
haver uma meritocracia, por exemplo, de, nossa, eu sou cristão agora, então a espiritualidade reina em mim, eu sou um verdadeiro cristão, olhem para mim. Quando na verdade as nossas boas obras, elas não têm que ser glorificadas diante de homens, mas tão somente pelo nome de Deus, porque toda a glória é devida a Ele. Então, o nosso coração não deve estar nas recompensas humanas, e sim tão somente na recompensa de Deus. O qual ele descreve em todo o Evangelho sobre as nossas recompensas, que são galardões e etc. A soberana, quando ele diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana. A chamada missão e obra de Paulo aconteceu de conformidade com a vontade de Deus. Tudo aquilo que aconteceu com Paulo, de ele ter perdido momentaneamente a visão, Deus ter chamado ele, Deus ter tido um contato com ele verdadeiro, foi diante do plano de Deus. Tudo aquilo foi para que a mudança de disposição de Paulo em perseguir cristãos fosse se tornar um. E do amor à maldade ele passa a ter amor à retidão. Então todo esse plano era da soberana vontade de Deus. Bom, a vocação de Deus. Antes, Paulo ele estava sujeito ao judaísmo. Ele estava sendo escravo de fazer o que era mal. Ele perseguia os cristãos e agora nós podemos perceber que após a sua conversão ao Evangelho das Boas Novas, ele se torna sujeito a fazer o que é bom e o que é correto. Ele não mais se sujeita aos princípios judaicos, mas sim, tão somente a vocação que Deus havia prescrito para ele. E a vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, as obras de Paulo já não eram dedicadas a outra religião ou em nome de outra religião, senão somente pelo nome de Cristo. Então, a sua vocação de ter essa vida dedicada a Deus era somente exaltar e engrandecer o nome de Deus. E regras para a corrida. Eu acredito que a Bíblia é clara quando diz respeito aos nossos passos para a salvação. Até porque ela é nosso manual de fé e prática, como eu havia dito. E eu separei versículos que diziam respeito disso. E eu quero que vocês acompanhem comigo. O primeiro de todos fala em 1 Coríntios 9, do 24 ao 25. Então a primeira regra para a sua corrida é: corra para vencer. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então aqui Paulo ele diz: corra para vencer. Vá de encontro ao seu alvo. Se empenhe. Mas não por suas forças. Reconheça que Deus ele é o único mediador para que você vá de encontro ao alvo, para que você persevere em Cristo. 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Observe essa disciplina rigorosa. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aqui Paulo ele demonstra esse treinamento rigoroso, essa disciplina rigorosa. Ele reconhece em si mesmo a incompetência, a insignificância de seu próprio entendimento, a insignificância do seu próprio esforço. E ele viabiliza assim a soberania de Deus. Então ele diz: eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Eu faço dele escravo de fazer o que é bom. Eu faço dele escravo de permanecer em Cristo, de ir atingir esse alvo. Em Filipenses 3, do 13 ao 14. Não olhe para trás. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, como eu descrevi em toda a minha pregação, Paulo ele renuncia assim todas as coisas em que para ele de momentâneo era assim importante. E agora ele tão somente glorifica o nome de Deus e ele avança a fim de ganhar o prêmio que só é concedido de Deus em Cristo Jesus. Abram em Hebreus 12, do 1 ao 3. Adquira encorajamento constante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, quando nós olhamos para a cruz e podemos perceber a importância desse amor, a importância de Cristo ter morrido na função de perdoar os nossos pecados, nós reconhecemos que nós precisamos adquirir esse encorajamento constante. Nós olhamos para a cruz e vemos o motivo da nossa existência. A nossa existência sendo motivada a prosseguir para o alvo, porque alguém nos amou e alguém morreu em prol de nos salvar, de nos tornar inocentes. Hebreus 12, 1. Livre-se dos empecilhos. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, aqui diz mesmo, de todas as coisas que nos faz desfocalizar do alvo, que é Cristo, nós temos que nos livrar. Que nos livremos sim de empecilhos, de coisas, de pessoas, até mesmo dentro da nossa família, como o Neto havia dito, de ter empecilhos mesmo, porque quando nós aprendemos e estamos a par desse evangelho, dessa verdade libertadora, nós reconhecemos que as coisas elas não devem ser monótonas mesmo, e que ser cristão é se empenhar, é reconhecer o próprio erro, é pedir perdão, é confessá-lo a Cristo, é reconhecer que você sim é miserável e se não fosse Deus em sua vida, jamais você poderia ter encontrado tamanha graça e redenção. E quando eu digo de empecilho, eu digo mesmo dentro da minha família, até porque quando eu estive a par de algumas verdades e não me remeti mais à religiosidade em que a minha família estava submersa, eu entendi o qual propósito eu vim. Porque eu sempre me perguntava uma coisa, sei lá, era na verdade uma vibe assim, tipo, bem distante do que é estar no caminho de Cristo, mas quando eu me remeti a essa religiosidade, eu estava sempre me perguntando, então qual é o meu objetivo, Deus? Por que eu nasci? Qual é a minha missão nessa terra? E eu sempre me perguntava isso fora do Evangelho, isso totalmente descartando o Evangelho, até porque quando nós vamos de encontro ao Evangelho, nós reconhecemos que nós temos um ofício e que temos uma missão, uma chamada e uma vocação. E que não devemos ser servos inúteis. E realmente, quando eu deixei essa religiosidade, esse compromisso total e sublime com a igreja, instituição, e passei a dedicar totalmente a Cristo, eu reconheci a minha debilidade, o do quão fraco eu era. E eu passei a entender os propósitos divinos para a minha vida. E quando eu fui
diante dos meus pais, diante da minha família mesmo, apresentar esse evangelho que diz que Jesus, ele habita em nós que somos o templo, quando a igreja, a instituição, ela já não deve ser divinizada, e que há um evangelho, há uma Bíblia, há um manual onde a gente deve seguir. As coisas mudaram completamente, porque até então eu era submerso nessa religiosidade, até então eu não precisava falar mais nada em casa, até porque como eu iria falar de algo que eu não tinha a mínima noção do que eu estava falando? E assim era o papel de um filho submisso, aquele que esquece sim dos princípios e dos fundamentos cristãos para se submeter a uma religiosidade imposta por uma igreja. E isso sim tinha tomado a atenção dos meus pais. A autoridade deles estava baseada nisso, de que se eu fosse me comprometer em estar na igreja, em cumprir os compromissos que eu tenho lá, assim sim era o meu papel como cristão. Mas eu vi que não era bem por aí, que ser cristão é renunciar, ser cristão é ir de encontro à Bíblia e você poder enxergar essa sua condição antes da justificação pela origem adâmica, que você era sim pecador, destituído da glória de Deus, que você e a sua vontade estavam fora de ordem, que você necessitava sim, que você necessita sim de uma redenção, e você ter reconhecido que Cristo morreu por você, por expiação e propiciação dos seus pecados. Aí sim eu comecei a entender o Evangelho na sua essência, quando eu deixei de ser ouvinte para passar a ser praticante, quando eu vi pessoas padecendo e conseguir enxergar nelas o desespero e o vazio, quando elas não estão tendo um encontro verdadeiro com Cristo. Eu comecei a entender o amor em que Cristo fala nas Escrituras, esse amor que nos constrange, esse amor que nos faz olhar para o próximo e enxergar, além das nossas limitações e insuficiências, que precisamos sim propagar esse Evangelho, essa verdade libertadora em que Cristo nos ensina na Bíblia, porque queremos compartilhar da mesma salvação. E foram essas coisas que me motivaram a permanecer. E quando eu vi que as coisas sim e os sofrimentos estavam crescendo, eu percebi que eu estava no caminho certo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu pensei realmente em todas as coisas, e a partir do Evangelho eu comecei a perceber que todas as coisas até hoje me motivaram para estar aqui nesse momento falando da palavra de Deus e reconhecendo Deus como meu soberano e como meu Senhor. As coisas passaram e eu permaneci nesse alvo. Eu acredito muito que a pregação, além de falar com as pessoas, primeiramente ela deve falar com você mesmo. E quando eu falo sobre prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é quando eu me vejo diante dessa situação e eu reconheço que antes eu só era um ouvinte. E agora, para ser um praticante, eu preciso sim desse treinamento rigoroso, desse foco, desse encorajamento constante. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço que Deus, Ele morreu por mim e eu necessito glorificá-lo de alguma forma. E, enfim, eu quero partir para Atos 20, 22 ao 24. Ignore a sua dor. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus.
E é nessa parte que nós reconhecemos que a dor, ela já não é algo determinante quando focalizamos a nossa corrida. Quando nós temos um alvo e esse alvo é atingir esse prêmio da soberana vocação, nós ignoramos a dor. O sofrimento, ele já não é ponto determinante para que deixamos de continuar a prosseguir. A dor, eu acredito que esse sofrimento, ele só te faz mais, sintetizado. Ela envolve mais as coisas que você tem aprendido. Você aprende sobre o Evangelho e o sofrimento, e a dor, ela te alicerça em Cristo. Porque já não é mais baseado nas coisas humanas, ou na prosperidade que se tem tanto pregado, ou nas bênçãos do Senhor e nos milagres do Senhor. Mas aqui você reconhece uma vida na qual você pode estar esperando a morte, na qual você pode estar esperando prisões, sofrimentos, mas ainda assim, o alvo, Cristo, é mais importante. As coisas, elas se tornam sem significado. A dor, ela se torna sem significado quando você olha diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós e nós olhamos para a cruz, olhamos para o sangue e percebemos que nenhuma dor é equiparada com a dor de que Cristo sofreu no Calvário por nós. Não pare até que você cruze a linha de chegada. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. E é realmente isso, de não parar até que você cruze a linha de chegada. É ter a responsabilidade de se empenhar. Porque quando você olha para si mesmo e vê essa condição em que você foi regenerado, e por mais que o pecado ainda habite na sua natureza adâmica, você já não tem mais prazer no pecado, é aí então em que o amor de Cristo deve ser completamente envolvente. Onde Cristo tem que ser tornado o tesouro inestimável de nossas vidas, onde Ele toma toda a plenitude do nosso ser e ali nós achamos a razão da nossa existência. E, bom, para finalizar, eu quero voltar então do começo até o final para explicar toda a minha pregação. O que éramos? Nós éramos, sim, destituídos da glória de Deus, nós desobedecemos a Deus e nós fomos mortos espiritualmente e fisicamente quando desobedecemos a Deus. Quando ali em Adão nós havíamos desobedecido. E agora o que somos? Nós continuamos tendo a origem adâmica, nós continuamos pecando, mas hoje já não somos dominados pelos pecados, nós não somos mais dominados pelo mal que nos escravizava. Nós não temos mais prazer no pecado, tendo essa natureza santificada, nessa natureza que se santifica. Nós já não somos dominados por esse pecado. E bom, a santificação. E o que é a santificação? Ela deve ser? Ela deve ser esse alvo de visar buscar o reino de Deus, em colocar Deus sobre todas as coisas. E é onde nós nos remetemos à corrida do cristão, em que Paulo ele nos remete. Ele faz essa analogia, onde você prosseguir para o alvo é você renunciar a status, é você renunciar a família, é você renunciar a amigos. Não no sentido geral de renunciar a amigos e família, mas no sentido que eu digo de realmente você amá-la, mas não amar sobre todas as coisas, assim como da maneira que você deve amar a Deus. Então, que você renuncie a essas coisas e torne sim o alvo, esse ponto da chegada mais importante.
do que as coisas momentâneas e temporárias que se passam diante desse mundo. E pelo prêmio da soberana vocação, que você alcance essa determinação de propagar o Evangelho, em visar, buscar e engrandecer o reino de Deus e glorificar o santo nome dele pela recompensa em que só ele pode te proporcionar. O ser humano, ele não vai mesmo olhar para as suas boas obras e reconhecer como se você fosse bom e como se você fosse digno de algo. Mas, enfim, pelo prêmio da soberana vocação. E que nós entendamos que a soberania de Deus está em todo lugar e está e tem controle sobre as nossas vidas. É Ele quem começa a boa obra, é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos persevera. E que sim, as coisas, as banalidades desse mundo, a idolatria que nos envolve, a religiosidade, que não seja mais em nome dessa religiosidade, que não seja mais em nome dessa idolatria, mas que seja em nome da religião verdadeira, que é Cristo Jesus. E que as nossas obras em Cristo Jesus, e tudo aquilo que fazemos de boas obras que por sermos mal, não fazemos diante da nossa moralidade, mas tão somente Cristo impulsiona isso em nós para que façamos boas obras. Essas boas obras possam glorificar totalmente o nome de Deus, que ela não venha trazer a glória para nós, para que não seja motivo de vanglória mesmo, para que o nosso ego não seja inflado, mas que ela seja totalmente depositado na conta de Deus.